Olá! Hoje estudaremos o ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio é o ciclo biogeoquímico que comporta as diversas transformações que este elemento sofre no seu ciclo entre o reino mineral e os seres vivos. O ciclo do nitrogênio é um dos ciclos mais importantes nos ecossistemas terrestres. O nitrogênio é usado pelos seres vivos para a produção de moléculas complexas necessárias para o seu desenvolvimento, tais como aminoácidos, proteínas e ácidos nucleicos. O principal repositório de nitrogênio é a atmosfera, onde 78% desta é composto por nitrogênio. Na atmosfera, o nitrogênio se encontra sob a forma de gás, N2. Outros repositórios consistem em matéria orgânica, nos solos e oceanos. Apesar de extremamente abundante na atmosfera, o nitrogênio é frequentemente o nutriente limitante do crescimento das plantas. Isto acontece porque as plantas apenas conseguem usar o nitrogênio sob três formas sólidas: o íon de amônio, NH4+, íon de nitrito, NO2-, e íon de nitrato, NO3-, cuja existência não é tão abundante. Estes compostos são obtidos através de vários processos, tais como a fixação e nitrificação. A maioria das plantas obtém o nitrogênio necessário ao seu crescimento através do nitrato, uma vez que o íon de amônio é tóxico em grandes concentrações. Os animais recebem o nitrogênio que necessitam através das plantas e de outra matéria orgânica, tal como outros animais, vivos ou mortos. Os processos do ciclo do nitrogênio são a fixação, assimilação, amonificação, nitrificação, eutrofização, entre outros. A fixação é o processo através do qual o nitrogênio é capturado da atmosfera em estado gasoso, o N2, e convertido em formas úteis para outros processos químicos, tais como o amoníaco, que é o NH3, nitrato, NO3-, e nitrito, NO2-. Esta conversão pode ocorrer através de processos naturais, ou seja, para a geração de substratos metabólicos e inserção na cadeia alimentar por meio de compostos nitrogenados e artificiais. Na fixação biológica, algumas bactérias têm a capacidade de capturar moléculas de nitrogênio, N2, e transformá-las em componentes úteis para os restantes seres vivos. Entre estes existem as bactérias que estabelecem uma relação de simbiose com algumas espécies de plantas, leguminosas e bactérias que vivem no solo. As bactérias do gênero Rhizobium, por exemplo, são importantes nesse ciclo, uma vez que vivem associadas às plantas leguminosas, ajudando na fixação do nitrogênio. A simbiose é estabelecida através do consumo de amoníaco por parte das plantas, amoníaco este que é produzido pelas bactérias que vivem nas raízes das mesmas plantas. Algumas espécies de cianófita, um tipo de cianobactérias, também têm a capacidade de fixação de N2 atmosférico, através dos seus heterocistos, sendo estes últimos limitados às ordens Nostocales e Stigonematales. Já a fixação atmosférica ocorre através dos relâmpagos, cuja elevada energia separa as moléculas de nitrogênio e permite que os seus átomos se liguem com moléculas de oxigênio existentes no ar, formando monóxido de nitrogênio, NO. Este é posteriormente dissolvido na água da chuva, favorecendo a precipitação ácida e depositado no solo. A fixação atmosférica contribui com cerca de 3 a 4% de todo o nitrogênio fixado. Existe também a fixação industrial, e através desses processos é possível produzir amoníaco, NH3, a partir de azoto, ou nitrogênio, N2, e hidrogênio. O amoníaco é produzido principalmente para uso como fertilizante, cuja aplicação sustenta cerca de 40% da população mundial. Outro processo no ciclo do nitrogênio é a assimilação, onde os nitratos, formados pelo processo de nitrificação, são absorvidos pelas plantas e transformados em compostos carbonatos, para produzir aminoácidos e outros compostos orgânicos do nitrogênio. A incorporação do nitrogênio em compostos orgânicos ocorre em grande parte nas células jovens em crescimento das raízes. Há também a amonificação, que é outro processo no ciclo do nitrogênio. Através da mineralização, a matéria orgânica morta é transformada no íon de amônio, NH4+, por intermédio de bactérias aeróbicas, anaeróbicas e alguns fungos. A oxidação do amoníaco, conhecida como nitrificação, é um processo que produz nitratos a partir do amoníaco, NH3. Este processo é levado a cabo por bactérias nitrificantes em dois passos.
Numa primeira fase, o amoníaco é convertido em nitritos, Na2-, e numa segunda fase, através de outro tipo de bactérias nitrificantes, os nitritos são convertidos em nitratos, NO3-, prontos para serem assimilados pelas plantas. A desnitrificação é o processo pelo qual o azoto ou nitrogênio volta à atmosfera sob a forma de gás quase inerte, N2. Este processo ocorre através de algumas espécies de bactérias, tais como Pseudomonas e Clostridium, em ambiente anaeróbico. Essas bactérias utilizam nitratos alternativamente ao oxigênio como forma de respiração e libertam azoto ou nitrogênio em estado gasoso, N2. A eutrofização corresponde a alterações de um corpo de água como resultado de adição de substratos nutritivos a ecossistemas aquáticos, especialmente íons fosfato e nitrato. Os compostos de azoto existentes no solo são transportados através dos cursos de água, aumentando a concentração nos depósitos de água, podendo fazer com que estes sejam sobrepopulados por certas espécies de algas, podendo ser nocivo para o ecossistema envolvente. O nitrogênio é um elemento químico essencial para a formação de proteínas e ácidos nucleicos, sendo fundamental, portanto, para a sobrevivência dos seres vivos. Curta, compartilhe e comente o vídeo se você gostou. Beijos e até mais!